palestra pública, né? Palestra pública. E um pouquinho antes a gente também tem um atendimento fraterno para aqueles que precisam de alguma orientação, precisa se falar, estiver passando com algum problema. E a gente tem os nossos atendentes aí que faz esse acolhimento para a gente entender um pouquinho e nos orientar, né, no rumo que a gente deve tomar através desses problemas nossos, né? Porque, como foi dito aqui na terça passada pelo Léo, das tempestades que a gente passa na vida, o importante é a gente passar por ela, né, com bravura. E na quarta-feira a gente tem o nosso grupo Esperança, que é um grupo também voltado ao auxílio àqueles que estão passando por luto, pelas dificuldades. E o luto, ele é classificado em várias situações. Não é só o luto da separação do ente querido. É uma separação, uma perda de emprego, uma desilusão amorosa também, tá? E a gente está aqui, também tem um grupinho bem bacana, que acolhe também a qualquer um que estiver passando por esse problema, né? E a gente também trabalha com os transtornos mentais, né? A pessoa também estiver passando por esse problema de transtorno, a gente também estamos acolhendo aqui, tá bom? Quarta, aí de sexta-feira, quinzenalmente, a gente também estuda, tem um estudo sobre Joana de Ângeles, também muito bacana. Eu costumo dizer para aqueles que costumam frequentar a casa, experimentar todos esses estudos. E aquele que ele se afinizar, ele embarca nesse estudo aí, tá? E de domingo a gente também tem um estudo online, que é um estudo voltado aos temas do Evangelho, tá? Todo teminha só voltado para o Evangelho. Então, o que a gente faz? Um dos coordenadores traz o tema para a gente, né? E depois de um tempo a gente deixa para as pessoas comentarem a respeito do assunto, trazer as suas vivências, né? Porque às vezes através de um tema que é abordado ali dentro desse estudo, ou de todo o estudo da casa, às vezes a gente tem alguma coisa que a gente passou e aí ela compartilha esse fato que aconteceu com ela, né? E a gente aprende e ajuda também a pessoa a se orientar no sentido do que ela passou ou está passando. Tá bom? E os recadinhos são só esses. Outra coisa que foi muito, muito legal também foi o nosso encontro, o seminário com o Elahá, aqui ninguém falou ainda. Foi muito bom para quem foi. Eu, particularmente, eu tinha uma ideia do Elahá totalmente diferente do que ele é. Eu até falei com a Raquel, que eu achava, vai para o YouTube isso não, né? Eu achava ele um velhinho ranzinza, e ele não é. Ele é um cara muito bacana, bem brincalhão, né? E eu acho que ele acolhe bem, né? Pela fama que ele tem, assim, fora, ele é muito acolhedor, né? Então, todo mundo já é bem informado das situações, vamos nos recolher para poder fazer a nossa prece. Então, todos nós aqui já harmonizados e amparados, vamos nos recolhendo intimamente, aproveitando a energia do ambiente, a energia desse ambiente que já está sendo preparado desde as primeiras horas do dia, para nos receber, para que aqui nós sejamos intuídos a levar um pouquinho das lições que aqui o estudo nos trará. Através desse conhecimento, a gente possamos aplicar no nosso dia a dia. Mestre Jesus nos orienta, nos guie e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. E o tema quem vai trazer para nós hoje é a Geisiane. Esqueci, gente.
o nome do tema é a nossa relação com Deus. Será que a gente está se relacionando com Deus como devemos? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E pegando um gancho aí na pergunta do Claudinei, acrescentaria mais algumas. Como é a nossa relação com Deus? Como nos relacionamos com o divino em nossas vidas? Se alguém nos pergunta como é a nossa relação com os nossos pais, filhos, cônjuges, com as pessoas que a gente convive, a gente descreve essa relação com base naquilo que conhecemos dessas pessoas. E como nós descrevemos a nossa relação com Deus? É uma relação de proximidade? Ou é uma relação distante? É uma relação com base no amor ou no temor? Então, essas são algumas reflexões que hoje nós vamos fazer aqui juntos. E eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para vocês. O que mudou na visão que vocês tinham sobre Deus depois do conhecimento do Espiritismo? Alguma coisa mudou? O que mais lhe chamou a atenção? Como diz o nosso amigo Antônio Carlos, sem tumulto, né? Gostei dessa. Quem gostaria de compartilhar? O que mudou, né, o seu ponto de vista sobre Deus quando a gente começou a estudar o Espiritismo? Como o Claudinei falou aqui no início, né, não é a primeira, ninguém está vindo aqui pela primeira vez, então isso quer dizer, né, que todos nós aqui já tivemos a oportunidade de ler, de estudar um pouco. E aí, o que vocês me dizem? Quem gostaria de iniciar? Os desencarnados estão falando. Mas eu quero ouvir os encarnados. Fala aí, Cida. Para você, a visão de Deus, o que era de Deus para você antes e depois? Sim. Sim. Jesus diz, né, qual pai, quando o filho pede um pão, ele dá uma pedra. E esse Deus, ele vai nos dar, né, aquilo que nos é necessário. É assim que eu entendo Deus. Que por mim se manifesta nas suas leis. Sim. Notáveis, né? É uma relação, acho, muito melhorada. Não é o ideal ainda. Não. A relação Que dá, né? mas é uma relação melhorada. Eu também. Eu recordo que antes do Espiritismo eu também tinha uma visão de Deus assim, né? Deus está lá no céu, Deus é Deus, né? A gente aprende a respeitar tudo. E quando a gente estudou aqui o estudo sistematizado da doutrina espírita, quando chega na parte da religião, que fala sobre Deus, o que mais me impactou foi perceber a misericórdia divina, né? O quanto que Deus é misericordioso, e isso, para mim, me tocou bastante. E quem mais, gente? Quem mais gostaria de compartilhar? Eu acho que é assim como eu, muitos aqui tinha uma ideia de um Deus punitivo. Aquele Deus que punia a gente, se fizesse algo de errado, né? Na verdade, não é. A punição não é a punição
Ação e reação. Ação e reação? Isso é como se fosse uma ação e reação. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque a nossa relação com Deus se dá na base daquilo que conhecemos e conseguimos compreender sobre Ele. O conceito do que é Deus para mim vai formando uma imagem interna, e é com esta imagem que a gente se relaciona. Então, a gente se relaciona com o que é Deus para mim. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, a primeira questão: que é Deus? Qual foi a resposta dos Espíritos? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas será que é com essa imagem que eu me relaciono? Será que é essa imagem que eu tenho construído dentro de mim? Se for, por que quando acontece alguma coisa na minha vida, eu acho que é injusto? Eu acho que tem coisas que não deveriam acontecer na minha vida, se Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Então, veja, tem um conceito externo, mas que nem sempre eu consigo me relacionar internamente com esse conceito. Porque, desde muito cedo, como o Claudinei falou, a gente aprende a estabelecer uma relação com Deus através do medo, do temor. Quem de nós já não ouvimos, quando criança, não faça isso que o Papai do Céu não gosta? Cuidado, Deus castiga. Cuidado com a ira de Deus. Temos que ser tementes a Deus. E apesar de, há mais de 2000 anos, Jesus ter trazido uma imagem completamente diferente de Deus, Deus Pai, amoroso, mas a imagem, a ideia que está inculcada na mentalidade humana é de um Deus ainda vingativo, punitivo, que castiga. E, claro, é o Deus de Moisés, o Deus do exército, né, como é descrito no Velho Testamento. E, naquela época, essa imagem de Deus era completamente compatível com o nível de entendimento daquele povo. Mas, passado todo esse tempo, a mentalidade humana ainda é alimentada por um Deus que castiga, que pune, que está pronto ali, né, para vigiar a sua vida, para tirar algumas coisas, colocar outras. Então, é essa imagem que nós temos nos relacionado com Deus por muito tempo. Deus ainda é visto como um velhinho, sentado num trono, soberanamente, com diversos poderes, ali, algo externo. E qual que é a consequência dessa relação com essa imagem de Deus? O sofrimento, ele é visto como uma punição, um castigo, né? Então, uma dor chega na minha vida, uma dificuldade, um sofrimento, e logo a gente remete a isso, a um castigo. Porque na nossa consciência, no nosso inconsciente, está muito forte essa ideia de punição, de castigo. Então, tudo a gente faz uma leitura de que Deus ou algo no universo está nos castigando. Né? A gente já ouviu falar, pessoas assim de outras religiões, quando nasce uma criança com determinada enfermidade, e elas, né, vão questionar os representantes dessa religião, e o que elas ouvem? Ela está pagando pelos pecados dos pais, da geração que antecederam, ou simplesmente Deus quis. Como assim, né? Deus quis que o meu filho nascesse assim e o filho de outra pessoa não? Então, fica sem resposta,
ficam vazios, e muitas vezes as pessoas vão para casa e precisam engolir isso, né, de uma forma doída, porque não se pode questionar, não se pode perguntar o porquê disso. Porque Deus quis. Mas que Deus é esse? Que quer o bem de uns e o mal dos outros? Né? Então, essa relação ela é permeada pelo medo. E o medo não estabelece um espaço para um desenvolvimento moral e espiritual, porque é como se colocasse o indivíduo num quadrado, cheio de regrinhas, de dogmas, e ele não pode atravessar essas cerquinhas, porque senão será punido. Então, a melhoria que essas pessoas têm, que são de grande valia, sim, porque todas as religiões contribuem, mas não é algo que veio de uma reflexão, de um despertar da consciência, mas sim porque algo lá fora me diz que eu não posso fazer isso. Então, para agradar a Deus, eu tenho que ser boazinha, ser bonzinho, por mais que muitas vezes as relações me machuquem, as situações me machuquem, mas eu preciso ser bonzinho, porque senão eu vou para o inferno. Né? E o homem é visto sempre como um pecador, e como pecador não merece as graças de Deus. Então, para merecê-la, eu preciso barganhar com Deus. Eu preciso fazer algo para Deus, para que Deus faça algo por mim. Então, é uma relação fechada, permeada pelo medo, que não traz muito espaço para um amadurecimento espiritual, moral do indivíduo. Com a vinda de Jesus na Terra, a humanidade encontrava-se em condições de compreender um pouco melhor Deus. Jesus veio nos ensinar a estabelecer uma relação com o Criador através do amor. Mostrou-nos a existência de um Deus soberanamente bom, justo, misericordioso e não mais um Deus vingativo e cruel. Isso é muito interessante. Então, cada época da humanidade, a gente está em condições de compreender algo. Então, a vinda de Jesus nos mostrou isso, que já temos condições de compreender a Deus através de outro olhar, o olhar do amor. E como que a gente faz isso? Pelos ensinamentos de Jesus. As parábolas de Jesus, ele sempre se refere a Deus, né, como o Senhor da vinha, o dono da festa, o Senhor da casa. E na parábola do filho pródigo, que todos nós aqui já conhecemos, temos lá a seguinte situação. Um pai com 2 filhos, o mais novo pede a parte da sua herança e sai, gasta tudo com meretrizes, com festas, chega-se numa decadência moral muito grande, a ponto de se alimentar com as comidas que eram destinadas aos porcos, ou seja, ele desce ao mais baixo nível de moralidade. Mas nos diz a parábola que ele, caindo em si, ou seja, né, teve um despertar da consciência, ele lembra que na casa de seu pai, os seus servos, os seus empregados são bem melhores tratados e que ele talvez poderia compartilhar, voltar para a casa do pai e ser tratado como um desses trabalhadores. E qual que é a reação do pai quando vê esse filho chegar, retornar ao lar? Eu descrevi só essa parte para ficar bem fiel. Estando ainda longe. Então, lá longe ele já vê o pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti.
não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e veste nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matamo-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O que Jesus quer nos ensinar nessa parábola sobre o amor de Deus? Que toda vez que a gente erra, que a gente falha, que a gente pisa na bola, não tem espaço para a culpa, de ficar se martirizando, de ficar com 2 chibatas na mão e se maltratando. Não tem espaço para isso. Não tem punição. Porque toda vez que a gente cai em si, como o filho da parábola, é uma tomada de consciência. E como que é recebido esse filho? Com alegria. Vamos fazer uma festa. Porque até então estávamos mortos e agora vivemos. Estávamos perdidos e agora fomos achados. Isso é o amor de Deus nas nossas vidas. Porque esse conceito de punição, de castigo, leva-nos imediatamente a ficarmos presos numa culpa. E enquanto estamos cultivando essa culpa, nós estamos paralisados nela. Não há crescimento. Porque o culpado ele só tem que o quê? Ser punido. Então, Jesus nos traz o conceito da responsabilidade e não da culpa. A responsabilidade é movimento. A culpa é paralisação. Então, ao cairmos em si, ao arrependimento sincero, somos recebidos por Deus com alegria, com amor, com acolhimento. Mas não é um Deus lá fora. Porque a doutrina espírita nos ensina que Deus é imaterial, ele não está lá fora. Ele está em tudo e dentro de nós. Como a Cida falou, as leis divinas. Então, à medida que a gente vai estudando, meditando, fazendo um silêncio interior, para a gente ir interiorizando esses ensinamentos de Jesus, essa emanação divina que já existe dentro de nós, ela vai tendo espaço. Então, não é que vai ter ninguém lá no plano espiritual e nos recebendo, Deus vai estar nos recebendo. É a nossa própria consciência que, aos pouquinhos, vai perceber que não precisa ter espaço para a culpa, para o castigo, mas sim para um recomeço. Porque o filho da parábola, ele vai fazer o quê? Ele vai recomeçar. Ele reconheceu. Então, toda vez que a gente reconhece os nossos erros, a gente precisa seguir em frente e não permanecer estacionado. E uma outra passagem também que é muito importante para a gente enxergar o amor de Deus e começarmos a nos abrir para essa relação é quando Jesus nos disse: observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guarda em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois mais do que eles? Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada na fornalha,
quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homem de pouca fé. Como que Jesus inicia essa passagem? Observai os pássaros dos céus. A providência divina, que é a solicitude de Deus para conosco, como está lá na Gênesis, está em tudo. Então, se Deus tem um cuidado com as aves, com as flores, com a natureza, com o universo, não terá esse mesmo cuidado com a gente, com seus filhos? E às vezes a gente acha que a gente está desamparado, que a gente está sozinho, que estamos por conta própria na vida. Mas Jesus nos faz esse convite de observarmos a natureza. Porque a natureza é a prova da existência de Deus. Primeiro precisamos conhecer as suas obras. Depois, o Criador. Se a gente não consegue parar e fazer uma reflexão, Deus, se fosse material, poderia se materializar na nossa frente e a gente não acreditaria. Porque a gente está fechado para isto. Então, a gente precisa se permitir um espaço interior para nos relacionarmos com Ele através do amor. Na parábola do mordomo infiel, quando ele é denunciado, esbanjando os bens do Senhor, qual que é a postura do dono da vinha? Vai embora daqui, vou te mandar embora, você nunca mais vai arrumar nenhum emprego. Qual que foi? Prestai conta da tua administração. Ou seja, tomai responsabilidade sobre os seus atos, sobre a sua vida. Isso é as leis divinas que nos envolve, que está em nós. E o Espiritismo, ele vem ampliar esse conceito de Deus, porque Jesus mesmo disse: eu vos enviarei um outro Consolador, e ele vos esclarecerá muitas coisas que eu não pude naquele momento, porque era preciso que a humanidade avançasse um pouco mais na compreensão para podermos compreender de uma forma mais abrangente. E o Espiritismo, ele vem levantar os véus, tirar os véus que cobrem nossos olhos, que nos cobre da nossa cegueira, e vem nos revelar outras leis que nos ajudam a gente enxergar a bondade e a justiça de Deus nas nossas vidas. Qual é uma dessas leis? Começa com R. Reencarnação. A lei da reencarnação. Com essa lei, a gente consegue entender a justiça das aflições. Que nada que nos acontece na nossa vida não é Deus punindo, não é Deus castigando, é, na verdade, a colheita daquilo que nós semeamos em outro momento. Se não for nessa vida, foi em outras existências. Porque eu fico imaginando quanto que é difícil e doloroso, né, para outras pessoas. Por isso que a doutrina espírita, a gente precisa todos os dias acordar e agradecer. Agradecer por esse conhecimento, de podermos nos beneficiarmos dele. Porque como enxergar a bondade de Deus e a sua justiça na morte de um filho, na morte de um ente querido, no revés financeiro, no fim de um casamento, no momento de extrema dor, se não for pela revelação dessas leis, que faz com que a gente não se permita se conduzir pelo desespero,
pela revolta. São essas leis que nos faz a gente parar, ficar em silêncio e aguardar, a entregar as nossas vidas 100% nas mãos de Deus, como nos disse Francisco de Assis em um determinado momento de sua vida, né, de uma profunda dificuldade. E ele diz isso, né? Estamos 100% nas mãos de Deus. Mas como enxergar isso? Sem nos enveredarmos para o caminho da revolta, do ressentimento, da mágoa, se não são essas leis. A lei de causa e efeito vem nos dizer que Deus nos ama e nos torna responsáveis por nós mesmos. Somos nós quem vamos colher aquilo que plantamos. E o Espiritismo vem nos revelar um Deus cósmico. Deus cósmico é o Deus dos intelectuais? É o Deus de só aqueles que têm um diploma conseguem compreendê-lo? De modo algum. Deus cósmico, isso quer dizer que Deus está em tudo e inclusivamente dentro de nós. Por exemplo, no automatismo que funciona os nossos órgãos. Alguém de nós está aqui pensando como é que o nosso pulmão está respirando, como que o nosso coração está batendo, como que o nosso rim está funcionando. Tudo isso é Deus, né? Estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é essa emanação de Deus, que está em tudo e nos envolve. E da relação com Deus, toda relação é assim, a gente entrega algo e também recebe. Não é assim? Toda relação é isso. Eu oferto algo, mas também recebo alguma coisa do outro. E da relação com Deus, o que podemos esperar de Deus? Amor incondicional. Somos amados incondicionalmente. O que é isso? A gente não sabe. Porque o nosso amor, ele é condicional. Eu amo outro, por isso ou apesar disso. O amor de Deus não tem essas barreiras. Onipresença. Deus está em tudo. Nunca estamos sozinhos. Nunca estamos verdadeiramente em solidão, verdadeiramente desamparados, porque Deus está em tudo. Soberanamente justo e bom. Nada que aconteça na nossa vida não seja porque precisamos passar. Nenhuma vírgula, nenhum ponto, nada está errado. Está tudo certo. E misericordioso. Que é isso? É a atenuação das nossas provas, das nossas dificuldades. É aquilo que eu puder fazer por você, eu faço. Isso é a misericórdia divina. Então, o que podemos esperar de Deus na nossa relação com Ele são os seus atributos. E nós? O que entregamos para Deus nessa relação? Será que muitas vezes nos sentimos no direito de ficar brigados com Deus? De ficarmos discutindo, se revoltando? Quanto que Deus nos pede obediência e resignação, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurado os mansos. A necessidade da gente se diminuir
para que Ele cresça em nós, de uma postura de humildade perante aquilo que a gente não consegue compreender, mas a gente acha que Deus é a inteligência suprema, mas tem coisas que eu não deveria estar passando. Será que a minha inteligência é maior de que Deus, para pensar, para sentir isso? Então é uma postura de humildade, do apequenar-se, não de uma forma pejorativa, mas de reconhecer que somos limitados para compreender o significado e o propósito de muitas coisas que nos acontecem. E ao invés de ficarmos brigando com Deus, de ficarmos brigando com a vida, entrando, se permitindo, muitas vezes cultivando um estado depressivo que está ali por detrás, uma revolta, uma não aceitação, de nos ajoelharmos espiritualmente e pedir a Deus que nos dê o entendimento, que nos ajude a ter o entendimento daquilo que hoje eu não consigo compreender. Então, o que estamos dando de nós mesmos na nossa relação com Deus? Então, essas são reflexões, são perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos diariamente. Como é a minha relação com Deus? Como eu me relaciono? Qual é o espaço que eu dou na minha vida para Deus? Como eu me relaciono com as leis divinas que estão na consciência? Não estão fora, não estão em livros, não estão em representantes de religião. Estar dentro de nós. Mas é preciso que a gente se abra a isto. Para finalizar, uma mensagem desse pequeno, grande livro, Filho de Deus, do Espírito Joana de Ângeles. Deus em ti. Deus te necessita. Reside em teu mundo íntimo e não o conheceis. Manifesta-se em tua vida de 1000 formas, todavia permaneces ignorando. Alenta-te com a esperança, irradiando o amor que te mantém em equilíbrio na estrutura do teu corpo, da tua mente, da tua emoção. Sustenta-te através do ar, e sua luz a irradiar-se na forma do sol é o agente vitalizador das tuas energias. A sua presença te envolve, exteriorizando-se em ti. Faz-se imprescindível que identifiqueis os meios de alcançá-lo conscientemente, alterando de forma significativa para melhor o teu comportamento intelecto-moral, a fim de mais profundamente aurires os benefícios dessa comunhão superior. Dele recebes a inspiração para o crescimento libertador, para a ação feliz e para uma existência harmoniosa. Teus pensamentos, palavras e atos devem traduzir essa presença em ti, porque de alguma forma estás mergulhado no oceano da sua onisciência. Cresces com Deus na conquista dos espaços ilimitados da tua vida imortal. Assim, Deus te necessita, a fim de que, em ti refletido, todos o vejam, sintam e amém, esforçando-se cada um para que também o tenha desvelado em seu cosmo interno, experimentando a plenitude que um dia dominará todas as vidas. Então, esse livro aqui é reflexões, ensinamentos sobre Deus,
sobre nós, que precisa ser estudado, meditado, para que a gente possa ir se abrindo para essa relação com Deus, através do amor, da fé raciocinada, entendendo e conhecendo e encontrando Deus que está em nós. Então vamos nos preparar para o passe, buscando fazer um silêncio interior, ou permanecermos nele, para sentirmos a presença do nosso Pai amoroso, que habita dentro de nós, que esta luz se irradie, rogamos a espiritualidade amiga que nos momentos do passe, que possamos entrar em contato maior com esta energia que nos traz saúde, paz e harmonia. Que possamos permanecer em silêncio, em prece. Obrigada, Deus, nosso Pai, pelo seu amor, pela sua bondade, por tudo, Senhor. Gratidão. Que assim seja.